Olá, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nada de mal tenha nos acontecido, né? Estou feliz porque estamos aqui, mais uma vez nos encontrando. Eu espero que todos estejam acompanhando as aulas. Eu espero que todos estejam marcando a chamada, né? Que eu tenho observado que tem muita gente que não está marcando chamada. Isso é muito sério, porque é como se vocês não estivessem assistindo a aula. Então, quem ainda não estiver na plataforma, quem não estiver marcando chamada, por favor, gente, marquem, porque é muito importante. Essas aulas vão contar como aula remota. Tá? São aulas que serão dadas como se foi dadas. Então, é igual como se vocês estivessem presencial. A partir do momento que vocês não estiverem presente, essas aulas é como se você estivesse levando falta. Então, eu peço encarecidamente àqueles que ainda não estão fazendo a chamada, participando da chamada. Eu estou muito preocupada, porque a coordenação me passou que é de suma importância dar lá o okzinho, né? Marcar a sua presença lá no portal, lá na plataforma do Google Sala de Aula, tá certo? Mas vamos lá. Agora vamos ter aula de história. E antes de começarmos a aula, vamos fazer a correção da aula passada, né? Então, pegue o caderno do aluno e vejam aí na página 4, onde nós paramos. E vamos responder aí, corrigir, quer dizer, o que vocês fizeram. Ficou aqui a letra C, né? A partir da letra C para casa, que diz assim: a liberdade de expressão é limitada por um dever. Assinale com X a alternativa que apresenta corretamente esse dever. Então, é respeitar as diferenças, né? É muito importante que nós aprendamos a respeitar as diferenças. Então, aí você marca o quadradinho do meio. Você concorda que a liberdade de expressão deve ter limites? Por quê? Né? Então, é importante que vocês tenham respondido que a liberdade de expressão ela tem limites apenas quanto à opinião de manifestações, né? Que elas não causem tantos conflitos e que não chegue a vandalismos. Então, esse limite aí é o que pode ser dado nessa liberdade de expressão. A partir do momento que eu vou me expressar, mas eu vou destruir um bem público, um bem particular, ou até ferir uma pessoa, maltratar, desrespeitar, aí não pode, né? Então, ela tem limites nesses casos de conflitos, mas que ela tem direito total, diante da Constituição, de expressar aquilo que está sendo negado, ok? De forma legal e de forma que não venha ofender e o desrespeito e também aos bens públicos, tá certo? Quinto, os cidadãos não têm só direitos, eles também têm deveres, que são importantes para a garantia da cidadania e do bom convívio em sociedade. Muitas vezes, nossos direitos são relacionados a alguns dos nossos deveres. Então, vamos ver qual é a relação. Então, nós vamos, de acordo com a primeira coluna, responder a segunda. Então, liberdade de expressão, respeitar a diversidade, né, ou as diferenças, participar das eleições na votação, né, na urna, educação pública, cuidar dos espaços públicos. Letra B. Escolha um dos pares dos direitos e deveres que você relacionou na atividade acima e escreva explicando a relação entre eles. Então, aí é pessoal. Você vai escolher, por exemplo, liberdade de expressão, respeito à diversidade. E você vai escrever aí o que você acha desse par de direitos e deveres, tá certo? Então, aí eu não vou dizer porque cada um colocou da sua forma. Agora vamos para o assunto de hoje, que é dando continuidade ainda, né, sobre direitos e deveres do cidadão, mas a gente vai para a Grécia, né? A gente vai conhecer a Grécia Antiga, como era lá, esses costumes, e acabou, assim, modificando com o passar do tempo, claro, né, que as constituições também elas vão se modificando, e vamos ver como era lá,
e fazer um paralelo com os nossos direitos e deveres aqui no Brasil. Então, diz assim: Emília estava muito satisfeita por conhecer mais e melhor os direitos e deveres dos cidadãos. Ela achava muito importante que o maior número possível de pessoas também tivesse esse conhecimento. Por isso, quando sua avó Sônia foi visitá-la junto com uma amiga, Vilma, ela aproveitou para conversar com elas sobre o que tinha aprendido. Então, tem aí um diálogo que diz assim: quer dizer que você aprendeu tudo sobre os direitos e deveres dos cidadãos? Sim. E aprendi que os nossos direitos foram sendo conquistados aos poucos. Sim, a conquista dos nossos direitos é resultado de muitas lutas. Emília continuou conversando com a sua avó e Vilma e começaram a surgir muitas informações. Emília estava tentando anotar tudo e, para evitar confusões, sugeriu que organizasse uma conversa para que ela pudesse fazer as anotações em ordem cronológica. A avó de Sônia sugeriu que elas começassem falando do surgimento da democracia, lá na Grécia, né? Então, tudo surgiu na Grécia. Essa história de democracia, essa palavra, essas ações, elas surgiu lá na Grécia Antiga. E das primeiras conquistas de direitos ocorrido ainda naquela época. Então, tem aqui a ampliação dos direitos e deveres, dos direitos dos cidadãos na Grécia Antiga. Emília lembrou-se que a noção de cidadão surgiu na cidade-estado de Atenas, junto com a criação da democracia de forma de governo. Você lembra de quem era considerado cidadão em Atenas? Então, só eram os filhos atenienses, né, que nasciam em Atenas, os maiores de idade e homens livres. Os escravos jamais. Eram essas pessoas aí. Vilma contou que muitas pessoas excluídas da participação dos estados estavam satisfeitos com isso e organizavam revoltas para mudar a situação. Emília quis saber o resultado dessas revoltas. Página 17. Vilma explicou que as revoltas deram certo. Depois delas, as condições para ser considerado um cidadão mudaram e não era mais necessário ser nascido ou rico, né? Foi após essas revoltas que todos os homens livres, maiores de idade, nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses, passaram a ser considerados cidadãos. Apesar disso, pessoas mais pobres continuaram com dificuldade de participação da vida política da cidade. Esse é um problema que continua existindo até hoje em muitos lugares. Isso é verdade, né? Então, às vezes os pobres, eles são os menos favorecidos, porque eles não são instruídos, eles não têm o conhecimento para poder debater certos assuntos. Então, eles ficam à margem e, assim, os governantes, eles fazem o que eles querem com eles, porque eles não têm, digamos assim, a desenvoltura do conhecimento para poder, assim, reivindicar seus direitos e deveres. É a conquista dos direitos de Roma antiga. Os direitos dos cidadãos conquistados em Atenas não se espalhavam facilmente por outras regiões do mundo. Na Roma antiga, a participação política era limitada às pessoas ricas, tá vendo? Conhecida como os patrícios, né? Que nem sempre se preocupavam em atender os interesses da grande maioria da população romana, que era formada por escravos e pessoas pobres, conhecida como plebeus. Então, os patrícios eram os ricos e os pobres e os escravos, eles eram os plebeus. Plebeus. Para tentar conseguir com seus interesses fossem atendidos pelos políticos, os plebeus demonstravam sua insatisfação, abandonando a cidade de Roma. Com isso, os patrícios não tinham mais
quem trabalhasse para eles e decidiram negociar com os plebeus para que voltasse para a cidade. Tá vendo? Nessa revolta eles resolveram sair. E saindo não teria ninguém para trabalhar para eles, né? Eles, muito espertinhos, resolveram fazer um acordo, né? A solução encontrada para o problema foi criar cargos para representantes dos plebeus. Com isso, a população mais pobre passou a ser representada na política romana, já que, para ocupar esse cargo, era preciso ser plebeu. Então, esse acordo aí beneficiou os plebeus. Então, houve um movimento, houve uma manifestação, mesmo eles, às vezes, terem muita desenvoltura para reivindicar, mas houve uma ação que levou os romanos a verem que eles precisavam deles, né? É igual na classe hoje aqui no Brasil. Os ricos precisam dos pobres. Para quê? Para eles terem a mão de obra de trabalho. Então, eles nunca vão fazer o papel de todos, né? O rico, ele não vai botar a mão na massa. O dono da fábrica, ele jamais ele vai fabricar o sapato. Ele vai querer uma pessoa que fabrique o sapato. Então, é mais ou menos nesse sentido que as coisas foram evoluindo. Na sua opinião, qual é a importância de ter representantes políticos que tenham semelhanças com você? Mesmo condição econômica, mesma etnia, gênero, etc. Então, você vai aí dar a sua conclusão. O que é que você acha de ter um representante político? Por que é importante esse representante político? Então, pessoal, aí vocês podem responder. Aí nós vamos ver agora a Declaração dos Direitos Humanos, que completou 70 anos, né? Coloquei até lá na frente lá um cartazinho lembrando aí dessa conquista dos direitos, da Declaração dos Direitos Humanos, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aos poucos elas foram mudando de nome. E essa declaração, apareceu nelas vários artigos. Ela foi publicada em 1789, durante a Revolução Francesa, e até hoje serve de inspiração para o estabelecimento dos direitos dos cidadãos. Porém, ela ainda era bastante limitada, porque discriminava mulheres, escravos, pobres e outros grupos menores, de minorias. Então, houve aqui uns artigos que deu direitos a esses outros tipos de cidadão. Vamos ver ali o artigo 4º, que diz assim: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram os outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados por lei. O artigo 5º diz assim: a lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vetado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Então, tem aí, isso foi em 1789, houve esse artigo aí que entrou na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Agora, sobre esses textos aqui, vamos lá. Após ler o trecho do documento, converse com seus colegas e professores sobre o que o documento está dizendo, né? Ele está dizendo, afirma que a lei é única e limitada das liberdades do cidadão e que essas limitações existem para que os cidadãos possam ter garantido seus direitos e que sejam todos por igual. Então, é para isso que existiu esse documento aqui, né? Que com o passar do tempo a gente vai ver que chegaram outros documentos. Segundo, você consegue reconhecer alguns direitos e deveres estudados no capítulo anterior, no trecho do documento acima? Então, tem aí que a gente reconhece que existe aí um direito civil,
né, que foi o que a gente viu na aula passada. Os direitos civis, com a liberdade de expressão e de escolha. Direitos sociais, por meio dos quais a lei zela pelo bem comum para garantir os seus direitos, ou seja, que sejam de bem para todos, né? Que não faça mal, mas que faça o bem, é garantido. Além de poder reconhecer o dever de respeitar, zelar pelos direitos de todos os membros da sociedade. Então, ninguém pensava só nos ricos ou nem só nos pobres. O direito tinha que ser por igual. Você entende a expressão direitos naturais? Vamos ver aí o que quer dizer esses direitos naturais. Direitos naturais se remete à idade de que a pessoa tem alguns direitos que eles são intrínsecos, ou seja, que nascem com ela e não lhe podem ser tirados. Então, o cidadão, desde quando nasce até morrer, eles têm os mesmos direitos. Então, são naturais por isso, porque não tem idade. Em qualquer idade da fase da vida. No artigo 5º, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aparece com a expressão ações nocivas à sociedade. Quais são essas ações? O que esse trecho quer dizer aí? Que não respeitam a sociedade com atitude de respeito ao próximo e às leis estabelecidas. Então, quando eu estou desrespeitando o próximo, eu estou desrespeitando também a lei, que diz que eu tenho que respeitar a todos, né? Depois de conversar com os colegas e professor, anota a seguir alguns exemplos de situações e ações que acontecem no mundo que podem ser nocivas. Então, nós podemos citar ações violentas, né? O vandalismo, o desrespeito, as liberdades individuais, né? Os tipos de preconceitos também são tipos de ações que são nocivas para a sociedade. Na página 20, aí vem agora a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa sim está fazendo 70 anos. Essa daqui foi essa aqui é a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Foi em 1689 e 1799. Aqui já é a mais nova, que surgiu em 1939 e 1945, né? Mais ou menos nesta época aí. E aqui diz o seguinte, né? Espero que vocês estejam acompanhando a leitura, né? Vamos fazendo a leitura aí para ter um melhor compreendimento, melhor compreender o texto e ver aí as diferenças. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Existe uma outra declaração muito importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela amplia ainda mais os direitos dos cidadãos. Isso mesmo, Emília. Quer dizer, quer saber mais sobre ela? Então, esse documento aí, ele traz fatos históricos de base dos direitos humanos hoje, né? Que chegou até a de hoje, que nós vivemos hoje. Então, esses fatos aí, essa conquista que houve na época, ela serviu de grande base para que vários outros direitos fossem garantidos e mantidos até hoje, né? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi uma base, já foi uma conquista na época, e que com o passar do tempo, nós fomos vivenciando esses direitos e acrescentando a outros direitos que foram existindo já agora na próxima Constituição, declaração, que é o que nós vamos trabalhar agora, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Essa declaração, ela tem vários anos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ela surgiu e ela foi se aperfeiçoando, isso para trazer a melhor comodidade, a melhor forma de viver em sociedade possível entre todos os cidadãos, né? Então, às vezes, ela é também criticada, né? Porque, às vezes, ela abre
umas exceções em relação a direito por exemplo, do infrator, né? Uma pessoa que comete um crime. Então, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem algumas regalias. Então, às vezes, ela chega a ser criticada por causa do apoio que ela dá a uma sociedade no todo e pensa também no indivíduo como um infrator ou não. Então, há muitas críticas positivas e negativas diante dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aqui, né, temos aqui a explicação na página 20, que diz assim: Vilma explicou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né? Com o objetivo de garantir alguns direitos a todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Isso aqui é universal, não é só do Brasil, ela é universal. Como o próprio nome diz, ela se baseia em ideias de direitos humanos, ou seja, que alguns direitos são de todos os seres humanos, independente de qualquer condição, origem, riqueza, cor de pele, gênero e etc. E foi criada logo após, ao fim da Segunda Guerra Mundial, para tentar evitar, durante o conflito, de crises cometidos contra a humanidade se repetissem. Então, muitos caos, muitas coisas muitas coisas absurdas aconteciam com os seres humanos, porque não existia uma lei, não existia uma declaração, não existia nada que viesse a apoiar, né, esse ser humano. Então, você já ouviu falar na Segunda Guerra Mundial, né? Esse conflito aí, ele aconteceu entre 1939 e 1945, e ele houve muitos crimes absurdos, pessoas morriam, né, até inocentemente, às vezes não faziam nem parte daqueles grupos sociais de manifestações, mas porque estavam passando o momento, porque estavam junto, acabavam morrendo. Então, isso também veio para punir as pessoas que fossem injustas, né? Aí no segundo diz assim: a Declaração dos Direitos Humanos, embora não seja uma lei, procura garantir direitos que todas as pessoas devem ter, né? Então, troque ideias sobre esses direitos. Que direitos seriam esses? Então, direito à liberdade, direito de ir e vir, direito à igualdade em todos, direito de liberdade de expressão e religiosa. Isso aí são as bases desse bem-estar da humanidade. Na página 21, agora leia atentamente o item 1 do artigo 2 da Declaração do Direito Universal dos Direitos Humanos e faça o que se pede. Então, todo ser humano tem a capacidade de gozar os direitos à liberdade estabelecida desta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião, política ou outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, aí é um trecho tirado da Declaração dos Direitos Humanos. Aí você percebe alguma diferença entre o trecho da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão e o que você leu anteriormente? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não deve haver distinção de tipo entre pessoas, para assim exercer o seu direito de cidadão, deve garantir seus direitos à liberdade. E já na outra declaração lá, deixa esse ponto em aberto, o que permite a discriminação das mulheres, dos escravos, dos pobres e dos negros. Então, essa é a diferença. Essa parte aí que, quando fala qualquer espécie, tem que ser apoiada lá na declaração lá de 1789, existe esse paralelo aí, que não existe, eles não abrangem a toda essa natureza, né? Eles fazem acepção lá de pessoas.
Aí você sabe o que é diversidade, né? A diversidade são pessoas de diferentes raças, crenças religiosas, culturas, ideias políticas e outros. Então, essa diversidade quer dizer diversos, vários tipos de pessoas. Então, não é uma coisa única, né? Na sua opinião, é importante que a Declaração Universal dos Direitos Humanos valorize e respeite a diversidade. Por quê? Claro, né? É importante porque o respeito à diversidade, ela vai dar direito aos seres humanos no todo. Então, não é porque eu tenho tal religião, não é porque eu sou de tal cor que eu vou ter certos direitos. Não. Não vai olhar. Você vai ter os mesmos direitos de qualquer pessoa distinta. Você acha que a Declaração dos Direitos Humanos é respeitada no mundo todo? Aí vem aí uma grande polêmica, né? Que as pessoas vetam esses direitos, as pessoas não olham, as pessoas desrespeitam. Então, elas existem, porém, elas são ainda, estão por muitos ainda despercebidos. Pessoas ainda não perceberam que nós temos direitos iguais. Pessoas ainda querem se destacar, querem ser melhor, querem tomar prioridades dentro de uma sociedade universal que tem direitos e deveres iguais. Então, é uma pena que ainda existe o desrespeito, né? Então, é isso aí. Vou deixar falar para vocês agora, que eu vou pedir para vocês, não tinha pedido ainda, mas eu vou pedir para vocês me entregarem, junto com as atividades avaliativas, um trabalho escrito sobre movimentos sociais. Aí vocês vão começar a entender quando surgiu os movimentos sociais. Eu vou colocar no grupo quais são os movimentos sociais que eu quero. Vocês vão escolher 2 e vão me fazer à mão, a punho, em papel pautado, e vão me entregar no mesmo dia que eu pedi para entregar as atividades avaliativas. Por que eu estou pedindo esse trabalho? Porque é muito importante vocês entenderem que também as pessoas e os movimentos ajudaram para que essas leis e essa declaração viesse a valer. Então, tá certo? Então, eu peço a vocês que não esqueçam de fazer. Então, eu vou colocar no grupo e também na plataforma. Tá certo? Que vocês tenham, assim, um bom final de dia. Mas antes disso, peguem aí o caderno do aluno para não me esquecer. E marquem a tarefa de casa, né? O estudo é o maior estudo que vocês vão dar uma relembrada no que foi falado aqui. Qualquer coisa, releiam os textos, né? Os textos são longos. Então, vocês podem reler novamente para assim abrir a mente. Então, marquem aí da página 5 até a página 6. Tá certo? Beijão para vocês, fiquem com Deus e até amanhã na nossa aula de geografia.